consolo em tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Bom dia, querido irmão, bom dia, querida irmã, que a graça e a paz de nosso Deus esteja conosco nesse dia, nesta semana que está se iniciando. Deus, Ele nos ama, Deus, Ele nos quer bem, e por isso todos e todas nós somos filhos e filhas, somos peças, somos instrumentos importantes para a grande obra de Deus nesta humanidade. E quero acolher a cada um e cada uma de vocês com a palavra do evangelista João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Que possamos a cada dia guardar essa palavra de Deus em nossa vida, mas também praticarmos com alegria, com muita gratidão. Nós estamos hoje transmitindo este culto a partir da comunidade Cristo Vive, da linha 8, e nós celebramos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus sempre me ama, o amor me chama, e assim me inflama no mesmo amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Cativo estive,
na nossa caminhada, muitas vezes nós vacilamos, não temos amado e cuidado do nosso irmão, da nossa irmã, temos cometido pecado e falhas. E muitas vezes também nós não nos perdoamos por causa de erros, de tropeços do passado. Nós queremos neste momento nos colocar diante de Deus em oração, reconhecer o nosso pecado, o nosso tropeço. Oremos. Querido e bondoso Deus, a cada novo dia Tu nos presenteias com o amor e a Tua misericórdia. E nesse momento nós queremos confessar a nossa culpa, porque muitas vezes nos achamos autossuficientes, apostando na nossa própria força. E nós sabemos, ó Deus, que nós não somos de ferro. Tantas e tantas vezes que não percebemos o Teu agir, o Teu amor para com a nossa vida. Perdoa-nos quando cruzamos os braços diante do sofrimento das outras pessoas, pela forma individualista que temos agido, temos maltratado as pessoas que pensam diferente de nós. Deus querido, na nossa história existem marcas profundas e doloridas que ainda não cicatrizaram. Restaura-nos, ó Deus, com o poder do Teu Espírito. Perdoa-nos para agirmos com humildade, tranquilidade e com muito amor. Isso nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido irmão, querida irmã, guardar a palavra de Deus, amar a Deus, viver nele e nele fazer morada, significa: tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhes dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. São palavras do apóstolo Paulo para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Vamos ficar firmes, porque Cristo Jesus está conosco. Ele nos perdoa, Ele alcança a nós a reconciliação. E vamos se encaminhar em novidade de vida, assumir também a responsabilidade, o compromisso que a palavra de Deus tem para conosco. Deus te guarde, Deus te oriente. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.
saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali, num barco, e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora, deem vocês mesmo comida para eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam nos orientando, nos concedendo sabedoria neste momento de reflexão na Palavra de Deus. Amém. Querido irmão, querida irmã, nós acabamos de ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 14. E logo de início nós temos uma descrição que nos chama muito a atenção. Jesus, ouvindo isto, retirou-se. Jesus, ouvindo isto, retirou-se. Jesus, nesse momento, ele fica sabendo da morte do seu primo, o João Batista. João Batista que havia realizado o batismo de Jesus. E por isso Jesus ele saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Foi um dia muito estressante para Jesus, um dia certamente dolorido, com tragédia, e assim ele se isola. Na nossa vida nós também procuramos nos isolar nesses momentos que passamos com aflição, com tristeza, com lamento. Então poder estar sozinho, esticar as pernas, cruzar os braços e descansar é um momento muito oportuno para a nossa vida. Mas aí a multidão não deu trégua para Jesus. Eles vão em direção a Jesus, procuram Jesus. Eles precisavam dele para que Jesus curasse as pessoas doentes. E essa moldura, querido irmão e irmã, nos convida a olhar o Evangelho de hoje não pelo milagre da partilha do pão e do peixe, da comida, mas pela atitude de Jesus. Pela atitude de Jesus, isso nós precisamos dar a devida atenção. Quantas vezes nós nos encontramos numa situação como a de Cristo Jesus? Estamos cansados, desejando um pouco de sossego, mas a vida nos chama e precisamos reagir e continuar a caminhada. Jesus ele se compadece do seu povo, esse povo que foi ao encontro dele, ele ajuda a restabelecer essa multidão de uma forma promovendo dignidade de vida. E no fim da tarde, obviamente, toda aquela gente estava com fome. E os discípulos chegaram ao encontro de Jesus e, na opinião deles, cada pessoa deveria dar conta da sua própria subsistência, da sua própria fome. Precisavam procurar algo para se alimentar. E Jesus, ele não aceita. Jesus, ele não aceita essa solução individualista. Ele rejeita esta opinião dos discípulos. E isso, querido irmão, querida irmã, se torna cada vez mais comum e forte em nosso dia a dia, onde cada um para si, ou seja, isso não promove vida em abundância. E Jesus ele incentiva o ato do quê? O ato da partilha e da misericórdia. O ato da partilha e da misericórdia. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o pão, o maná, ele cai do céu.
Mas aqui nesse texto nós temos o quê? O pão que ele brota do chão, das mãos dispostas para a partilha. E aí Jesus então multiplica todo aquele alimento. E nessa grande multidão tinha pessoas que estavam cansadas, pessoas que estavam desorientadas, doentes. Então o reino de Deus significa abundância de comida, abundância de saúde, de curas. Reconhecer, recolher as sobras do pão, significa que não estamos desperdiçando. É implicação de justiça, de amor fraternal. O povo não foi atrás de Jesus para receber pão, mas Jesus abriu os seus olhos para a partilha. Neste tempo de pandemia estamos vivendo o isolamento, precisamos utilizar equipamentos de segurança, não podemos nos visitar, mas é a nossa missão, a nossa tarefa para o cuidado com a vida, partilhar o amor, o carinho, a atenção com pessoas, enviando mensagens, unir as nossas vozes em oração. E é essa a proposta da nossa ISLB a nível nacional. Você tem se unido na nossa rede de oração às 7 da manhã e às 19 horas, vivermos essa comunhão, orarmos por irmãos e irmãs. Vamos seguir esse compromisso com a vida, porque se nesse texto nós conseguimos perceber desse grande povo, dessa grande multidão, tinha pessoas que estavam doentes, desesperadas, famintos por ajuda, sedentos também por uma atenção. Isso não está diferente, não é diferente do nosso tempo que nós estamos vivendo agora, nesse momento de pandemia. Enquanto o reino de Deus não for realidade para todas as pessoas, Jesus não descansará. Jesus sempre está ao lado de Deus Pai, intercedendo por cada um e cada uma de nós. Jesus, ele quer a justiça, Jesus quer a fraternidade, a solidariedade. Vamos abrir os nossos corações para ajudar os nossos irmãos e irmãs. Não vamos cessar nós também de promover atitudes de vida digna para todo o povo de Deus. Essa é a missão de Jesus que Deus confiou a nós, seus filhos e filhas. Por isso nós somos batizados, vamos agir em solidariedade, em ação fraternal, por amor, por misericórdia, e que Deus assim esteja sempre nos guiando e nos orientando. Que assim seja. Amém. Falar com Deus faz bem para a alma. Falar com Deus é um privilégio. Nesse momento, convido a você a nos colocarmos em oração. Oração de intercessão significa também olhar pelo mundo, pela criação de Deus, pelos irmãos e irmãs. Oremos. Querido e bondoso Deus, Tu nos acolhes como filhos e filhas. Tu és muito mais do que um pai, muito mais do que uma mãe.
Conceda-nos uma saúde mental firme e que, diante do sofrimento, do nosso isolamento, não nos esqueçamos de nossa missão, de acolher, de incluir, ajudar nosso irmão, nossa irmã, que passam por dores profundas, principalmente nesse tempo de pandemia. Dá, Senhor, que possamos viver a Tua palavra sempre em partilha, comunhão, solidariedade, vivenciarmos a paz. Estamos iniciando, ó Pai, o mês de agosto, que possamos reconhecer os frutos que vêm da Tua bondade e das Tuas mãos. Querido e bondoso Deus, na Tua presença nós também colocamos a família enlutada do seu Lorival Kister. A dor e a saudade são grandes. Conceda a Deus muita força, muita coragem, consolo na perda. Permanece, ó Deus, a memória e o amor. Sustente a família com esperança. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Assim, Deus querido, colocamos diante da Tua presença tantas famílias que estão enlutadas, com dores. Conceda a elas, ó Deus, a Tua graça, a Tua restauração. Já são mais de 90 mil mortes no nosso país. Tantas outras mortes no mundo inteiro. Pessoas que estão aflitas, cansadas. Dê-nos, ó Deus, a capacidade de lançar a esperança, a liberdade para irmãos e irmãs. E assim, Deus querido, também colocamos os nossos motivos de agradecimento pela vida comunitária que nós temos. Mesmo que nós não podemos nos reunir nos templos, na igreja, mas nós continuamos sendo igreja viva, lá dentro da nossa casa, dentro da nossa residência. Nós queremos continuar a promover, a falar da Tua palavra. Dê-nos, ó Deus, sempre força para anunciar os Teus feitos. E assim, Pai querido, lembramos dos 26 anos de bênção matrimonial, no dia 31, na última sexta-feira, da Claudineia e do seu Marcelino. Que Tu, ó Deus, esteja sempre promovendo o amor para com eles, que eles se sintam sempre seguros e confiantes como um casal. E assim, Deus querido, abençoe a tantos outros casais, que muitas vezes acontece a discórdia, mas que eles possam sentir a tua presença e que possam também procurar pelo diálogo e pela reconciliação. E assim, Pai, tudo mais que temos e somos, nós colocamos diante da Tua presença, quando juntos e juntas oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te conceda coragem, firmeza e fé para anunciar os feitos maravilhosos, os milagres de Deus para com a sua vida. Que Deus te conceda, te alimente com muito amor, esperança, com discernimento. Que Deus sempre te conceda disposição e assim te abençoe. O Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a você e a sua família uma abençoada semana. Vamos permanecer assim firmes nas promessas de Cristo Jesus e que Deus esteja sempre nos conduzindo em novidade de vida. Beijo no coração e até semana que vem. Amém. Fonte eterna de amor e transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a Tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição.
estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar e eu cair em teu abraço, fonte eterna de amor que transborda de vontade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida sobre a luz do teu olhar. Siga em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha